Fala, empreendedores! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre timing da mudança de rota, quando que é a hora de repente você mudar o seu negócio, mudar o que você está fazendo, mudar o como você está fazendo, o que você está entregando e por aí vai, né? E aqui do meu lado, uma maquininha de bolinha, é o negócio mais antigo que eu tenho vivo até hoje. Então eu tive algumas coisas que eu fiz antes das máquinas, mas já não existem mais. Eu fiz coisas depois das máquinas, mas esses negócios já morreram. Então a máquina é o negócio mais antigo que eu tenho até hoje, né? Então agora a gente está em 2026, as máquinas eu tenho desde 2012. Então já faz aí mais de uma década que eu trabalho com as máquinas de bolinha. E as máquinas vieram na sequência de que eu li esse livrinho aqui, todos vocês provavelmente já ouviram falar ou já leram, que é o Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre, ele nos ensina a criarmos ativos geradores de renda, ou seja, meios, formas de gerar renda passiva para nós. E aí eu li esse livro, eu era bem novinho na época, eu devia ter, sei lá, 17 anos, 18, por aí. Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, transformado pelo livro, e eu comecei a buscar renda passiva de tudo quanto é jeito, e tentar entender como é que eu poderia criar uma renda passiva, e como que eu poderia. Entrei numa padaria, dei de cara com uma maquininha dessa. Aí eu olhei a maquininha, lembrei do livro e falei, cara, isso aqui é uma renda passiva, cara. Aí perguntei pro dono da padaria, fulano, como é que funciona essa máquina aqui? Daí o cara falou, o homem deixa aí, bem caipirão assim, o homem deixa a maquininha aí ele passa uma vez por mês aí, bota as bolinhas, tira as moedinhas, faz a contagem, dá minha comissão, enche de bolinha de novo, vai embora e volta daqui um mês. Falei, porra, velho, que isso? Que isso aqui? Aqui tem outra maquininha aqui na minha frente. Isso aqui é a renda passiva que eu preciso. E aí eu comecei a procurar. Demorou, porque naquela época o Google não era tão potente como é hoje, né? Então, nossa, mesmo pesquisando, eu não achava as máquinas de bolinha. Até que com muita pesquisa eu achei, comprei e comecei. Bom, mas esse livro aqui não é sobre a minha história com máquinas de bolinha. Eu vou direto não, né? Já fiz uma baita de uma introdução, mas agora eu vou pro cerne do vídeo, que é quando um negócio, de repente, ou ele para de funcionar, ou ele para de fazer sentido, ou acontece alguma coisa e vem a necessidade de mudar de rota. Então, a máquina de bolinha, aqui a primeira coisa que eu já queria compartilhar com vocês é a importância da gente entender o sentido do que a gente faz. Qual que é o sentido de eu fazer isso? E quando eu comecei com máquina, fazia muito sentido, né? Então, estava começando a minha carreira de empreendedor, eu ainda trabalhava CLT, e aí eu tinha as maquininhas por fora, então o sentido era eu ter uma renda extra, né? Então eu trabalhava lá, ganhava o meu salário mínimo da ocasião, trabalhando num comércio como vendedor, e aí eu comprei minha primeira maquininha que me dava ali R$50 a mais por mês. Passou um tempo, eu comprei mais 2 máquinas, então tinha 3, então tinha R$150 a mais por mês. Pra mim fazia muito sentido na ocasião, porque eu ganhava tipo uns 1.000, ganhava 150 a mais, porra, 15% do meu salário a mais, trabalhando bem pouquinho. Pô, legal, cara, as maquininhas bacanas, e fui comprando. E eu cheguei a ter 120 máquinas de bolinhas. Mas aí vem o centro desse vídeo. Chegou uma hora, gente, que o que começou a acontecer? Beleza, também me formei como psicólogo, e a psicologia em pouquíssimo tempo começou a dar muito mais resultado que máquina de bolinha. Eu consegui encher minha agenda muito rápido, não demorou muito, e aí começou a ter muita gente no consultório, o faturamento começou a ficar alto, as máquinas já ficou aquém. Aí já vem um ponto, eu tinha um negócio que fazia eu ter necessitava que eu tivesse menos esforço, eu trabalhava sentadinho, trabalho até hoje, melhor dizendo, no ar-condicionado, tomando um cafezinho, e o resultado ultrapassava as máquinas, que demanda que eu pegue o meu carro, saia no sol, desloque até um comércio, e faça abastecimento, e faça contagem de moedas e tal. Então aí ali já começou a dar um atrito. Opa, mas peraí. Eu pego um dia pra mexer em máquina, trabalho, ganho X. Pô, um dia no consultório eu ganho 1,5x sentado no ar-condicionado. Opa, o que faz mais sentido? Então aqui já vem a primeira questão. Às vezes a gente consegue criar um outro negócio, ou a gente consegue criar uma outra possibilidade que supera aquele negócio antigo, né? Por muito tempo, eu relutei muito em desfazer desse negócio aqui. Não, eu dava desculpas para manter, eu dava justificativas para manter, então fiquei bastante apegado inicialmente com as máquinas, né? E tive uma grande dificuldade em ir fazendo menos desse negócio, que é o meu primeiro, é um negócio que eu tenho um carinho especial. Eu tenho máquinas que estão comigo até hoje, que eu comprei em 2012, 2014, são máquinas que estão comigo há mais de 10 anos, né? Então eu tive uma grande dificuldade para começar a vender e para começar a entender a necessidade de mudar de rota, né? Aí na sequência veio outro fator, né?
dificuldade de moedas. Quando eu comecei lá atrás, não era tão difícil ter moedas, né? A gente não tinha tantos meios de pagamentos digitais como a gente tem hoje, né? Então, na época, para fazer vocês que são novos aqui no canal, não vai nem saber o que é isso, mas pra gente fazer uma transferência bancária, se eu tivesse conta no Itaú, para mandar pra uma pessoa que era Santander, eu tinha que fazer um DOC, demorava 3 dias para esse dinheiro cair na conta da outra pessoa, eu pagava 14, 17 reais por transação. Então, naquela época, era cartão de débito, crédito e dinheiro, acabou. Transações bancárias eram muito complicadas. Hoje em dia o cenário já mudou totalmente. É cartãozinho de aproximação, é pixinho, cai na hora, não tem tarifa. O que aconteceu com as moedas? Acabou. Não tem moeda no mercado hoje. Às vezes eu tô num ponto, porque embora eu seja psicólogo, eu tenho máquinas até hoje. Eu tenho menos do que eu tinha, mas eu ainda tenho. Então às vezes eu tô num comércio ali, acabei de abastecer as máquinas, tô ali interagindo com o comerciante, tô comendo um lanchinho ali, eu vejo as pessoas chegam, tá com um filhinho, quer tirar a bolinha, mas não tem moeda. Aí eles vão lá no comerciante, tem moedinha pra tirar ali, daí o comerciante dá do caixa, troca ali, faz um pix, eles fazem uma troca entre eles e tira na máquina de bolinha, né? Só que esse fator do pagamento digital vir com força derrubou esse negócio, né? Outra análise que eu faço é a análise da adultização. Então, hoje em dia, a criançada, com pouquíssima idade, perde interesse nesse brinquedinho aqui. Antigamente, você via crianças mais velhinhas que ainda tirava a bolinha, que ainda ficava feliz em pegar uma cápsula, que ainda ficava feliz em tirar alguma coisa. Hoje em dia, a criança com pouquíssima idade já olha a maquininha, tipo, não me interessa mais. Eu já tem celularzinho, joguinho no celular, tecnologia e muitos brinquedos, né? Mas eu tô contando toda essa história para dizer o seguinte: esses dias, toda essa história veio de uma semana atrás, que eu tirei essas máquinas que estão aqui em casa. Eu tô com 5 máquinas aqui à minha volta. Eu tirei de um comércio, se não me engano fechou, não lembro a ocasião. E aí eu trouxe para casa, as máquinas estavam sujas, né? E aí eu falei, cara, o que eu faço agora? Lavo essas máquinas, coloco em outro ponto, vou colocar para vender. Eu falei, não, vou pôr pra vender, vou trocar em outro tipo de equipamento, vou pegar o dinheiro, vou investir em uma outra coisa. E quando eu tive essa tomada de decisão rápida em relação a, não, vamos vender, vamos pegar grana, vamos injetar em uma outra coisa, tem outras máquinas que estão dando mais dinheiro, vamos comprar outro tipo de máquina, vamos fazer sei lá o quê. Quando eu me peguei fazendo essa tomada de decisão rápida, para mim foi um divisor de águas. Eu consegui meio que me libertar e entender que o sentido mudou. Então hoje, na idade que eu tô hoje e como a minha carreira já mudou muito, hoje já não faz tanto sentido mais eu ter uma maquininha que vai me dar uma rendinha extra de uns 50 conto por mês. Talvez para um guri que tá começando, o cara tem 18 anos, tem 20, tem 25, ou até mesmo para um comerciante, o cara tem o comércio dele ali, aí ele compra uma maquininha minha, coloca lá e gera uma graninha, talvez pro cara faça sentido, mas para mim não mais. E quando eu me peguei tomando decisão e mudando a estratégia de negócio com uma certa rapidez, porque demorou anos para eu tomar uma decisão tão rápida assim de desfazer de um ativo, me deu um choque assim de caramba, cara, olha que legal. Eu tô conseguindo me desapegar, eu tô conseguindo visualizar negócios novos que eu possa abrir, eu tô tomando decisão de mudar. E eu acho que isso é muito importante, a gente entender que ou um negócio chegou no fim, né, como a gente vê histórias de Blockbuster, o táxi que tá enfrentando muita dificuldade porque entrou o Uber, entrou o aplicativo, né? Então o negócio chegou ao fim. Mas não necessariamente também que ele chegou ao fim. A maquininha não chegou ao fim. Pode ser que ela dure ainda mais 20 anos, né? Mas pra mim não faz mais sentido mais. Nossa, ficou meio redundante, né? Mas é isso. Não faz mais sentido. Não tem sentido mais. O sentido que tinha lá atrás, quando eu li o livro, e eu queria uma renda extra, isso aqui fez sentido em 2012, 2014, 2016, 17, 18. Mas a partir ali de 18, 19, ter só uma renda extra não faz tanto sentido mais para mim. Agora eu já estou mirando em outros tipos de ativos, em construção de negócios de uma outra ordem. Só que para eu construir uma outra coisa, eu preciso parar de fazer o que eu faço hoje. E parar de fazer o que eu faço hoje implica em desfazer de um negócio que eu tenho há mais de 10 anos, 12, 14 anos que eu tenho já, né? E não é fácil a gente desapegar, né, de uma coisa que foi legal pra gente. Inclusive as máquinas, na verdade, para mim, foi um dos grandes fatores que ajudou eu crescer na vida, né? Porque eu trabalhava CLT, tinha maquininha por fora, então eu sempre tinha um salário dobrado, né? Eu fazia lá uns R$1.000 trabalhando, fazia mais uns R$1.000 com maquininha, pô, já era 2, diferente de um amigo que tava ganhando só 1.000, então eu tinha o dobro de velocidade que ele para crescer, só que desapegar e entender, cara, beleza, me ajudou muito, foi o que me tirou do zero, foi o que fez com que eu pudesse sair do CLT, foi o que catapultou, assim, a minha carreira profissional, minha carreira de empreendedor. Legal, tem um carinho especial. Inclusive, não vou parar totalmente, pelo menos por enquanto. Vou só reduzir bastante, como eu já reduzi. Mas agora eu preciso mudar. Agora eu preciso entender que não faz mais sentido, o mercado mudou, e eu tenho que responder
a esse mercado, eu tenho que inovar, senão pode ser que eu tenha um efeito blockbuster aí comigo, e não é isso que eu quero para mim, né? Eu quero ser um empreendedor sempre arrojado, sempre tá se lançando em novas frentes, então acho que esse desapego emocional em um certo grau, eu acho que faz bem pra gente. Bom, esse canal é sobre empreendedorismo, eu sou psicólogo, eu compartilho muitos insights de psicologia e de empreendedorismo. Eu gostaria que você comentasse aqui, esse vídeo fez sentido para você, você está passando por uma situação parecida, você já enfrentou uma situação parecida, como que te afeta ouvir essas palavras sobre mudanças de negócios, né? Faça um comentário aqui e se inscreva no canal para muitas outras dicas mais, né, e conversas mais também de empreendedorismo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.